paz do Senhor Jesus! Eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 10. O cativeiro de Israel, Reino do Norte, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação entre os alunos. E que o Espírito Santo de Deus ele possa estar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Depois de uma leitura bem atenta do segundo livro dos Reis, capítulo 17, nós partimos para o nosso estudo de hoje. O ponto central da lição, ele vem nos trazendo que o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. E você pode estar fazendo essa pergunta aos seus alunos. Como foi essa disciplina que Israel recebeu? Por que ele recebeu essa disciplina e como que foi essa disciplina que ele recebeu? Permita que seus alunos venham se expressar, dizer como foi essa disciplina. Na introdução, o autor da lição, ele vem logo trazendo que o cativeiro de Israel, ele começou durante o reinado do rei Oséias. E isso porque a Síria, e nós não podemos confundir, a Síria é um país e Síria é outro país, outro reino. A Síria, ela estava em um momento aonde estava conquistando vários territórios, vários outros reinos, inclusive Israel. Israel foi conquistada pela Assíria. E a gente vê que a decadência da nação de Israel, do reino de Israel, ela foi uma decadência política, foi uma decadência econômica, foi uma decadência moral, espiritual, e isso não foi porque a Assíria ela era mais forte, porque ela conseguiu conquistar, mas foi simplesmente porque Israel, ele desobedeceu, ele continuava desobedecendo as ordens do nosso Deus. E assim o Senhor permitiu que eles recebessem essa disciplina, esse exílio, esse cativeiro para Israel. No primeiro tópico vem falando que Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Samaria, que é a sede de Israel, ela é cercada pela Assíria a fim de ser tomada. Mas antes de a gente falar desse momento, a gente tem que voltar um pouquinho à história, e é o que vem se tratando aqui no nosso primeiro parágrafo do primeiro tópico, Israel sobre o reinado de Jeroboão II. Porque nesse reinado de Jeroboão II, onde vem se tratando lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, foi um reinado de glória financeira, foi um reinado de prosperidade, aonde eles estavam reconquistando territórios que eles haviam perdido, reconquistavam territórios, tinha um crescimento econômico grande e essa prosperidade econômica, essa prosperidade material, ela era contrária à prosperidade espiritual. Por quê? Porque Israel ele se mantinha ainda na idolatria, na imoralidade, nas injustiças sociais, porque eles estavam cada vez mais, uma parte deles estavam cada vez mais ricos e a outra parte cada vez mais sendo oprimida pela classe rica. Então, essa imoralidade, essa idolatria, essa injustiça social mostrava que aquele povo estava cada vez mais distante da presença de Deus. Mas é nesse momento que se levanta dois profetas do Senhor para falar contra essas atitudes em que o povo de Israel estava tendo. Amós e Oséias se levantam e são boca de Deus naquele momento, falando falando conforme a palavra do Senhor contra as atitudes daquele povo. Aquele povo vivia acreditando que nada os abalariam, pois estavam vivendo dias de glória, prosperidade material. Mas os profetas do Senhor já falavam que a ruína estava perto, que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam se voltar ao Senhor, pois a ruína estava perto. E é justamente isso que nós vemos lá no livro de Amós, no capítulo 6, versículo 3 e versículo 7. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror.
Versículo 7. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Cessarão os banquetes. Vocês serão os primeiros a irem ao exílio, a irem para o exílio. Por quê? Porque aquele povo, ele estava vivendo de banquetes em banquetes, bebendo vinhos em taças grandes, se deitando em camas de marfim e vivendo toda aquela satisfação material, mas distante da presença de Deus, distante da obediência ao nosso Deus. E aí a gente vê que essa decadência, essa destruição, ela começa já a partir do sucessor de Jeroboão II, quando o seu filho Zacarias, ele assume o reino de Israel, ele assume e só passa 6 meses no poder. Isso porque um homem chamado Salum, filho de Jabes, ele conspirou contra o rei Zacarias e o matou, tomando assim o reinado. E depois disso, Salum, ele reina apenas por 1 mês. Isso porque um homem chamado Messaém, ele conspira também contra Salum, mata Salum e toma o poder. E Messalém, ele começa a reinar em Israel e reina por 10 anos lá em Israel, em Samaria. E logo em seguida, o seu filho, ele assume o reinado, é o seu sucessor, o seu filho Pecaías. E Pecaías, ele só reina por 2 anos, porque um homem chamado Oséias, filho de Elá, e esse Oséias aqui é diferente do profeta Oséias. Esse Oséias aqui é um homem que vai reinar Israel. O outro é o profeta Oséias. Este homem, Oséias, ele também conspira contra Pecaías e também mata Pecaías, reinando em seu lugar. E aí a gente vai ver agora que nesse momento Israel, ele começa a ser vassalo, ou seja, súdito da Síria. A Síria o havia conquistado e agora Israel tinha que pagar tributos à Síria. Mas durante o reinado de Oséias, Oséias decide parar de pagar esses tributos anuais e ainda faz contatos com o Egito. É isso que vem trazendo o nosso segundo parágrafo, a traição do rei Oséias. E isso para a Síria foi considerada como uma traição, porque ele parou de pagar os tributos e ainda começou a fazer contatos com o Egito. E então, com isso, o rei da Assíria pega o rei de Israel, o rei Oséias, e prende-o. E além disso, cerca Samaria por 3 anos. E Samaria cercada por 3 anos a fim de ser invadida. E a gente vê aqui que a advertência dos profetas. Os profetas advertiam o povo. Os profetas advertiam o povo para tudo aquilo que iria acontecer. Eles não estavam sem conhecimento daquilo que havia de acontecer, pois o Senhor já havia avisado através dos profetas. Aquele povo, eles estavam usurpando dos pobres, eles estavam vivendo na extravagância, eles estavam fazendo as suas injustiças, eles estavam cada vez mais distantes do Senhor. E o Senhor já havia o advertido. Nós vemos aqui em Oséias, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que Oséias ele fala, conforme o Senhor diz: ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras ao meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. O Senhor aqui já está fazendo um desabafo. Esse povo, ele está cada vez mais afastado de mim. Eles estão me adorando, eles começam a orar, a gemer, a chorar, mas na verdade o seu interesse é outro, mas na verdade a sua adoração não é verdadeira. E a gente vê isso acontecendo aqui e analisa como o povo de Israel estava distante do Senhor, abandonando os caminhos do Senhor. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel.
Isso significa que Deus abominava sempre essa mistura religiosa, esse secretismo religioso, pegar, adorar a Baal, adorar a Deus, adorar outros ídolos, adorar a Deus. O Senhor ele não divide a sua glória com ninguém. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, vem falando que não tem como adorar dois senhores. Não tem como, porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. E aí você, professor, que deseja fazer essa dinâmica com os seus alunos, essa interação agora com os seus alunos, e mostrando justamente esse momento que Israel estava passando, justamente aquilo que o Senhor estava clamando e declarando contra Israel. E aí você, professor, pode estar levando 2 frutas para a sua classe e fazendo da seguinte forma, dizendo para os seus alunos que trouxe essas 2 laranjas para a classe, para compartilhar com a classe. E essas 2 laranjas, elas vieram da mesma árvore. E por isso, já que elas vieram da mesma árvore, as 2 são bem docinhas. E para poder provar isso, eu vou estar entregando para o aluno tal e o aluno tal, para eles poderem estar experimentando. Eu vou cortar com a faca aqui as laranjas e vocês estarão experimentando, provando que elas são docinhas, pois elas vieram da mesma árvore. E aí você pode entregar para essas 2 pessoas. A pessoa que pegar este daqui, ele vai poder olhar e dizer assim, não, professor, isso aqui não é uma laranja, isso aqui é um limão. Então, não é doce, é azeita. Dessa forma, você vai continuar dizendo, não, eu tenho certeza que é laranja, porque veio da mesma árvore. E aí toda a turma vai começar a questionar, não, aí não veio da mesma árvore não, que uma é laranja, outra é limão. E aí você vai poder dizer justamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Vamos considerar que esta árvore é o povo de Israel. Horas adoravam a Deus, horas adoravam aos outros deuses, aos ídolos pagãos. Então, eles viviam com essa diferença. E aí a gente lembra de Tiago, no capítulo 3, versículo 11. Pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água, água doce e água amarga? Da mesma forma, pode uma árvore adorar um deus e a outro deus, ter uma laranja e um limão? Era assim que o povo de Israel estava vivendo. Horas adoravam a um, horas adoravam a outro, achando que estavam produzindo esses 2 frutos. Na verdade, não estavam adorando ao nosso Deus da forma correta, pois a adoração a Deus, ela é um exercício de fé. A adoração a Deus é um reconhecimento de quem Ele é, e aquele povo não estava reconhecendo a Deus como Ele é, pois não estava tendo a transformação de vida. Quando você começa a adorar a Deus, tudo aquilo que é diferente, Ele deixa para trás. Tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que não faz parte, é deixado para trás. E aquele povo não estava fazendo isso. Nós vemos isso em muitas pessoas que passam a semana inteira cometendo os pecados, vivendo a sua vida da forma que deseja, e chega em um determinado dia de culto, por exemplo, domingo à noite, e acha que adorando ao nosso Deus naquele momento, o Senhor vai receber a sua adoração. O Senhor recebe a adoração dos verdadeiros adoradores, daqueles que desejam sim ter uma transformação de vida e deixar toda essa hipocrisia de achar que da mesma árvore pode produzir 2 tipos de fruto para trás e adorar unicamente ao nosso Deus. E diante disso, o povo de Israel continuava adorando a 2 deuses, adorando tanto a Baal como os outros deuses, como também a Deus. Eles não se atentaram a mudar, a se arrepender. No nosso segundo parágrafo vem dizendo que o pecado do povo e sua queda. O povo continuou pecando e teve a queda, pois o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. No primeiro parágrafo vem falando sobre o terrível pecado da idolatria. Nós vemos aqui que Israel, quando ele foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte, desde o início, ele se manteve na idolatria, se inclinando à idolatria cada vez mais. E isso, como resultado de tudo isso, o Senhor levou o povo de Israel ao cativeiro. E a gente vê que toda essa ação do Senhor foi justamente
para mostrar uma disciplina, pois o nosso Deus é aquele que ama e disciplina os seus filhos. Justamente para eles poderem entenderem que eles estavam cometendo coisas erradas, que eles precisavam se voltar, pois por muitas das vezes o Senhor vinha alertando. Nós vemos aí, lembrando um pouquinho lá do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, o profeta Elias fazendo, o Senhor fazendo tudo aquilo através do profeta Elias, e o povo ainda se deixando levar pelos outros ídolos. Então foi necessário esse cativeiro, eles passarem por esse cativeiro para poder se voltar ao Senhor. E o profeta Oséias, nesse momento, ele teve um papel importantíssimo. Quando a gente lê o livro de Oséias, desde lá do capítulo 1, nós vemos que o Senhor chama Oséias para ser profeta. Oséias não decide ser, não imagina, agora vou falar contra o povo. Não, o Senhor chama Oséias, Deus ele chama, mas ele dá uma tarefa para Oséias, que ele deveria pegar uma mulher, lá no capítulo 1 de Oséias, deveria pegar uma mulher adúltera, uma prostituta, e se casar com ela e ter filhos com ela. E isso seria como exemplo para Israel, mostrando a prostituição de Israel. E não é a primeira vez que o Senhor ele pega um profeta e para ensinar o povo aquilo que ele quer ensinar, utiliza-se da vida do profeta. Jeremias, ele foi chamado por Deus para colocar em seu pescoço um jugo, para justamente mostrar ao povo de Judá que eles permaneceriam no exílio, permaneceriam naquele jugo. Então a gente vê aqui que Oséias, da mesma forma, ele também estava aqui, fazendo com que a vida dele fosse levada como exemplo para ensinamento para o povo de Israel. E nessa metáfora, a prostituta a qual Oséias deveria se casar era justamente em Israel, e que deixava o seu marido Oséias, que está representando a Deus, para se deitar com outros amantes. E esses outros amantes vêm representando o Egito, a Assíria, pois eles deixavam de confiar no nosso Deus, de estar unicamente com o nosso Deus, para confiar nesses outros povos, nos deuses desses outros povos, na força, nos carros e cavalos desses outros povos. E é justamente uma representação do poder de Deus, uma representação do momento em que esse povo estava passando. Também no capítulo 3 de Oséias, nós vemos a reconciliação de Oséias com a mulher, com esta mulher. Oséias, ele, instruído pelo nosso Deus, ele também se reconcilia. Por quê? Porque aqueles 3 filhos ao qual ele tinha tido com esta mulher eram filhos do adultério. Então nós vemos aqui que esses 3 filhos sempre representavam algo para o povo, aonde o Senhor ele dizia: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Em outro filho ele diz: dê o nome de Lo-Ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. E aí a gente vê que o Senhor ele estava irado e utilizando desses filhos como representação daquilo que o Senhor faria com Israel. Mas nesse momento aqui, o Senhor ele vem trazendo a reconciliação de Oséias com a mulher, de Deus com Israel, aonde os israelitas virão muitos dias sem reis e sem líderes, sem sacrifício e sem coluna sagrada, sem sacerdotes e sem ídolos de família. Pois isso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Então isso quer dizer que eles se voltarão ao Senhor, depois desse período onde está tendo a reconciliação. Eles se voltarão ao Senhor, sendo o Senhor o Deus dele, e aí fazendo alusão a Davi, porque Davi era a representação de um rei correto diante do Senhor. E virão temendo atrás do Senhor, tremendo atrás do Senhor e das bênçãos nos últimos dias. Israel, ele voltaria ao Senhor,
mas antes passaria por tudo isso que nós estamos falando. E outra coisa do cativeiro, vem falando no nosso segundo parágrafo, é que Israel, ele também estava vivendo nessa indiferença com os pobres, com os necessitados, a qual eu já vinha falado. Essa indiferença com os mais necessitados estava sendo alvo de crítica dos profetas também. Os profetas também denunciavam esse tipo de prática pecaminosa. O povo de Israel não estava tendo a compaixão, o amor pelo próximo, não estava perdoando ou não estava amando ao próximo. Vivia simplesmente numa arrogância, num orgulho e se afastando cada vez mais do Senhor com essas atitudes. E a situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Até os sacerdotes, eles viviam nessa prática pecaminosa de usurpar, de tirar cada vez mais as riquezas do povo, e principalmente os pobres aqui necessitados, que passavam já necessidades e agora estavam cada vez mais sendo massacrados. Esse tipo de atitude, ele foi contrário ao Senhor, irou bastante ao Senhor, se somando aqui aos pecados de Israel. E no nosso terceiro parágrafo vem falando, os estrangeiros ocupam Samaria. Os estrangeiros, eles começaram a ocupar Samaria depois de Samaria ela ser entregue à Síria. A Síria conseguir conquistar aquele local. Primeiro tópico, a mistura de gente e o secretismo. Em Samaria estava tendo uma mistura de pessoas. Isso porque a Assíria, que era bastante estrategista, ela entendeu que se deixasse o povo, se não dispersasse o povo, dividisse o povo, eles iriam se rebelar contra a Assíria. Então, para enfraquecer cada vez mais aquele povo, eles estavam agora distribuindo as pessoas, pegando pessoas de outros locais e levando lá para Samaria e tirando também algumas pessoas de lá. E isso acabou com a identidade do povo de Israel. O povo de Israel, que tinha uma identidade, a identidade que ainda restava com as coisas de Deus, estava cada vez mais enfraquecidas. Por quê? Porque eles estavam se afastando, cada vez mais se afastando do convívio do povo de Israel. E isso me faz lembrar a importância de congregar. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam por aí que não precisa congregar, que eu posso congregar em casa, que eu posso adorar o Senhor em casa. Eu não preciso estar indo à igreja direto. Olha, para esse rei espalhar o povo, para esse rei conquistar realmente o povo, ele espalhou, porque assim enfraquecia. Um povo espalhado enfraquece, perde a sua identidade. Por isso a importância de congregar. Então, aquele povo, ele começou a se espalhar e começou a se misturar. Samaria, Israel, ele começou a se misturar com outros povos que começaram a habitar naquele local, tendo casamentos mistos, tendo uma mistura de crenças, e esses estrangeiros resultaram num povo chamado os samaritanos. E aí é onde a gente vê aquela questão dos samaritanos, que tanto ouvimos lá no Novo Testamento, nos livros do Evangelho. Lá em João, no capítulo 4, nós vemos que Jesus, ele vai falar com uma samaritana. É bem isso que vem falando aqui no segundo parágrafo, Jesus e os samaritanos. Por quê? Porque Jesus, ele sabia muito bem que naquela época, os judeus, já que Jesus ele veio da Judeia, os judeus eles não falavam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eram povos misturados, porque os samaritanos era uma mistura de crenças. Então os judeus eles não falavam com os samaritanos. Mas nesse momento aqui, ao qual eu falei, no João capítulo 4, nós vemos que Jesus, ele chega diante de uma mulher que está lá no poço e conversa com ela, mesmo ela sendo samaritana. E conversa com ela, e ela vendo que era um homem do Senhor, Jesus, ela começa a perguntar, toda preocupada, aonde eu posso adorar a Deus? Qual o local que eu devo adorar a Deus? E ela não entendia que o local não era geográfico, o local não era físico, e sim espiritual. E aí Jesus apresenta a ela
essa água que quem beber não jamais terá sede, a água da vida. Em outro momento também vem se falando sobre os samaritanos, que era sobre a parábola do bom samaritano. Veja como Jesus, ele quis justamente atingir uma ferida dos judeus, onde os judeus acreditavam que eram mais santos do que os outros, que eram mais merecedores do que os outros. E aí, diante dessa parábola, Jesus justamente ele quer mostrar que existe sim, em toda parte, aqueles que irão receber a palavra do Senhor, aqueles que irão se conectar ao Senhor em toda parte. E também mostrar que lá eles viviam uma hipocrisia religiosa, onde se passaram várias pessoas diante daquele homem ferido e ninguém parou. Mas um samaritano parou e cuidou da ferida daquele homem. Então aí a gente vê que o Senhor ele queria falar, através dessa parábola, coisas muito profundas. A individualidade dos judeus contra os samaritanos, ela deveria ser quebrada. E o mestre quebrou os paradigmas religiosos e espiritualidade, e essa espiritualidade que eles viviam ao se relacionar dessa forma amigável e acolhedora com os samaritanos. Então, Jesus ele quebrou esse paradigma religioso em que os judeus eles tinham contra os samaritanos. E através disso, como exemplo disso, nós vemos também lá no livro de Atos, no capítulo 8, que Filipe, em seu ministério, quando os pregadores da palavra de Cristo, e aí nesse momento a gente vê a igreja primitiva em ação, Jesus ele já voltou aos céus e a igreja primitiva já estava em ação, pregando o evangelho. E Felipe, ele estava fazendo justamente a palavra do Senhor, aonde deveria pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ele estava pregando, porque nesse momento o evangelho de Cristo, ele tinha que ser anunciado a todos. E Samaria recebeu o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus de amor que corrige os seus filhos. Israel precisava ser corrigido, pois tudo aquilo que os profetas já vinham alertando, já vinham pedindo uma mudança, o arrependimento não estava surtindo efeito por conta da sua cegueira espiritual, da sua desobediência. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de amor para com os seus. Também é um Deus de justiça, aonde foi necessário esse cativeiro para disciplinar o povo de Israel.